Evangelho segundo narrativa de Marcos, capítulo 5, verso 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Esse verso que acabamos de mencionar, ele faz parte de um folheto que está sendo entregue na região da Baixada Santista por um grupo denominado Testemunhas de Jeová. Eles vão fazer um congresso no próximo final de semana e o tema deste congresso é Tenha Coragem. E utilizam deste verso para realizar um discurso consolador. E diz o folheto: você vai descobrir por que Jesus disse não tenha medo a um pai que tinha perdido sua filha. Interessante que utilizam-se da pessoa do Senhor Jesus Cristo para chamar a atenção dos incautos. Por que digo isso? Porque consideram em sua crença o Senhor Jesus Cristo como um ser criado, uma espécie de um anjo, como Miguel, por exemplo. Não consideram o Senhor Jesus Cristo como um Deus, como Filho de Deus. Assim, isso é um chamariz para que as pessoas adentrem em seus ensinos heréticos e errôneos. E hoje aproveitam desse tema do medo, da insegurança, para dar coragem às pessoas. E este pai, ele estava com esse receio. Assim também nós, principalmente quando temos um ente querido com enfermidade, uma enfermidade muitas das vezes que é difícil de ser curada, nós podemos também temer. Agora, precisamos canalizar a nossa fé na pessoa correta, e a pessoa correta é o Senhor Jesus Cristo. Não um grupo de herético que tenta inculcar nas pessoas seus ensinamentos que vêm lá do corpo governante na cidade de Brooklyn, nos Estados Unidos, e dessa maneira muitos estão indo para esta corrente de ensino que está totalmente fora da palavra do Senhor. E nesse texto, nós vemos que o propósito de tudo que a Bíblia nos fala é com relação à redenção da nossa alma. A redenção da nossa alma, ela só pode ser efetuada através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia é cristocêntrica. O Senhor Jesus, ele é o autor da nossa fé. É ele que nos dá a fé na sua pessoa, através da sua palavra, através do Espírito Santo. Então,
podemos olhar para alguns exemplos na Bíblia, onde em várias ocasiões em que esses exemplos bíblicos passaram por dificuldade, nós vemos que Deus concedia a fé necessária e dava o livramento para o seu povo, conforme a sua vontade e o seu propósito. Podemos ver isso na vida de Abraão, que é considerado o pai da fé. Ele teve um grande exemplo quando ele foi provado por Deus através do possível sacrifício que ele iria fazer para com Isaque. E ele disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te a Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então aqui nós vemos que Deus estava lidando com Abraão a respeito da prioridade do seu amor. Isso também nos ilustra como Deus pode lidar com aqueles que têm fé, aqueles que creem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O amor de Abraão por Deus era maior do que seu amor por outras pessoas, inclusive seu filho amado. Então nós vemos que a esperança e a expectativa de Abraão tinha no cumprimento da promessa, ainda se firmavam em Deus, e ele agora passara a confiar cada vez mais em Deus, ou será que ele confiaria em Isaque? Essa era uma grande prova para Abraão. Por meio dessa prova, Deus forçou Abraão a encarar essas perguntas e demonstrar se realmente temia e amava a Deus de todo o coração. Nós encontramos em Gênesis capítulo 22, verso 12, então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. De maneiras que Deus não queria realmente a morte física de Isaque, pois posteriormente Deus condenou o sacrifício humano como pecado hediondo. Deus queria mesmo era testar a dedicação de Abraão. E assim, existem provas que muitas das vezes nós ficamos um tanto que temerosos, mas devemos confiar na providência de Deus. Podemos nos lembrar do exemplo de Moisés na passagem do Mar Vermelho, ele que estava encurralado diante do mar, atrás estava o exército de Faraó, e agora o povo murmurava, e ele recebeu a orientação da parte de Deus para marchar, e diz o livro de Êxodo, capítulo 14, verso 14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Deus estava na direção e no cuidado para com o seu povo. Assim, nós devemos viver na fé e na obediência à sua palavra, porque Deus está conosco e não precisamos temer. Encontramos isso com bastante segurança na vida de Davi, quando ele esteve no início, podemos assim dizer, do seu ministério aqui na terra. Ele esteve diante do grande gigante Golias, que estava ameaçando o exército de Israel, menosprezando o Deus de Israel,
E Davi, um jovenzinho, ele se colocou na disposição de Deus. E ele pôde dizer: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, ele diz mais: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. Então, prezado ouvinte, nós temos que ter a certeza de que Jesus, o Deus Emanuel, está conosco. Não é uma organização religiosa que vai nos dar essa coragem, mas é a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podemos ver um outro exemplo também de um outro rei mais para frente, que foi Josafá, que estava sendo ameaçado pelos moabitas, e diz a palavra do Senhor que, segundo a Crônicas 20, verso 3, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda Judá. E diz no verso 12, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, Deus deu vitória para o seu povo, e assim nós vemos que esse temor que Josafá, que no caso Judá tinha contra a ameaça desse inimigo, quando nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ficar tranquilos. E é o que nós vemos nesse texto de Marcos, capítulo 5, quando conta a história de Jairo. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, mas ele era uma pessoa, observem a narrativa do evangelista Marcos. Ele, diz o verso 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Será que esse grupo, eles não têm se prostrado aos pés do Senhor Jesus? Porque não reconhecem a divindade do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia aqui é muito clara. O próprio exemplo que eles utilizam para ser um chamariz, uma sinalização para esse evento, não fala a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não reconhecem a divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele, diz o texto, rogava muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e vive. Então aqui vemos que Jairo, apesar de ser, no caso, um religioso, ele reconhecia a divindade do Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui, nós vemos que pessoas vieram para Jairo e deixaram Jairo desanimado, porque estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre. Acabou, não tem mais nenhum recurso. Para de sonhar,
Então muitas pessoas estão dizendo isso também para você, prezado ouvinte. Para que você correr? Para que você ir atrás do Senhor Jesus Cristo? Não tem mais jeito. Mas saiba que com o Senhor Jesus Cristo, tudo tem condições de ser revertido. Se o Senhor Jesus estiver no barco, a tempestade vai parar na sua vida. Você precisa crer no Filho de Deus, uma crença real, sincera, porque o Senhor é poderoso para realizar muito mais daquilo que pensamos, que imaginamos. Então nós vemos no desenrolar dessa narrativa que o Senhor operou este grande milagre que nos mostra o poder do Senhor Jesus contra a morte. E diz ali que chegando à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina está morta. A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que dessem de comer. Então aqui nós vemos a conclusão desse ato do Senhor Jesus na vida deste principal da sinagoga. A operação miraculosa do Senhor Jesus sobre a morte, dizendo: não temas, crê somente. Então, prezado ouvinte, essa é a palavra para este dia. Mas não temas, não numa religiosidade de um grupo. Não temas com o Senhor Jesus ao seu lado. O Senhor, crendo que o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Que você tenha essa crença, esse pilar de fé na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Não ponha a sua fé, a sua esperança, a sua coragem, como diz esse grupo, numa organização, mas ponha a sua fé, a sua coragem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém.